Você já se perguntou por que os escolhidos têm sofrido perseguições? Fica comigo e eu vou te explicar por que os escolhidos sofrem. Porque essa era a minha dúvida por muito tempo. Mas graças a Deus, através dos estudos bíblicos que eu tenho tido aqui na minha casa, eu aprendi por que os escolhidos sofrem. E qual tem sido o resultado? Aprendi muito através dos autores que a gente lê dentro da Bíblia. Eu fui estudando, meditando, fui perceber que essas pessoas também sofreram, foram perseguidos. Mas eles não desistiram, continuaram olhando no alvo, que era o próprio Deus. E por fim, alguns deles prosperaram na vida carnal e alguns deles morreram esperando a recompensa final. O José foi aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos. Ninguém acreditava nele, ninguém acreditava naquilo que ele falava. Ninguém sabia que José seria governador do Egito. Mesmo ele contando o seu sonho para os seus irmãos, todos eles rejeitaram. Todos eles não quiseram ouvir aquilo que o José tinha para lhes contar. Na verdade, aquilo chegou a acontecer no futuro. Ele veio, passou toda a vida a sofrer, até foi escravizado no Egito, porque Deus não levou diretamente o José para o Egito, ser o governador sem passar por essas consequências. Nós percebemos que José foi metido na cadeia por 12 anos, por causa da esposa do Potifar. Mas era a pessoa escolhida para poder salvar o Egito e o povo alheio. Deus permite que a pessoa passe por essas fases para lhe aperfeiçoar, para lhe amadurecer, para ser a pessoa digna, a pessoa que ele precisa para que seja. Deus nunca vai levar uma pessoa que não sabe o que é o sofrimento para ser a pessoa que vai lhe servir. Essa pessoa não vai para longe. Todos os escolhidos de Deus, primeiramente, passam por fase de aprendizagem e de aperfeiçoamento. Através do quê? Através do sofrimento. E depois Deus manda subir. E se você hoje decidiu seguir a Deus, decidiu ser crente, decidiu ser seguidor de Jesus Cristo, se está passando por essa fase, deve saber que existe algo melhor que Deus está preparando para você. Só que essa é a fase de te preparar, de modo que você seja uma pessoa que Ele quer para que lhe sirva. Sem passar por essa fase que agora você está a passar de sofrimento, Ele nunca vai te usar. Se você for olhar todos os autores que estão dentro da Bíblia, são autores que passaram por essas fases de sofrimento, fase de perseguição, fase de treinamento. Ninguém vai para a guerra sem treinar. Então, todos os escolhidos são pessoas que sofrem bastante na vida. Mas isso Deus permite com que eles passem por essa situação para que possa lhe aperfeiçoar. Não é? Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando a gente lê o livro de 2 de Coríntios 12, versículo 7 a 9, nós encontramos o apóstolo Paulo conta sobre o sonho que ele teve. Então, Satanás, para não deixar com que o apóstolo Paulo fique se gabando por conta do sonho que ele teve, o apóstolo Paulo descreve de que o Satanás enviou o seu mensageiro e me colocou o espinho. O espinho que nós olhamos é o pecado. O Satanás lançou essa bomba na vida do apóstolo Paulo para que ele não contasse a ninguém sobre a visão que ele teve. Mas o apóstolo Paulo ora a Deus para que Deus pudesse lhe tirar aquele sofrimento que ele estava passando. No versículo 9 entendemos que Deus fala com o apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no sofrimento. Agora entendemos. E o apóstolo Paulo diz assim: agora me gloriarei nos meus sofrimentos, porque sei dizer que a graça de Deus abunda nos meus sofrimentos. Ou seja, quando você sofre, a graça de Deus está por perto para fazer com que você cresça espiritualmente. E o apóstolo Paulo aprendeu e ele disse que vou ficar muito feliz quando há sofrimento na minha vida, porque sei dizer que é a partir desse sofrimento estou mais perto de Deus. Nós somos permitidos a entrar no sofrimento para que assim nós possamos aprender a obedecer ao próprio Deus através do sofrimento. Nós sabemos que Cristo é Deus e Ele aprendeu a obedecer aqui na terra. Aprendeu a obedecer no sofrimento. A melhor decisão toma-se quando você está sofrendo, porque o sofrimento que nos ensina a sermos homens. Será que é o próprio Deus que traz esse sofrimento? Não, não é Deus que traz esse sofrimento. O inimigo traz esse sofrimento, mas Deus aproveita o sofrimento que o inimigo traz para te ensinar algo. Deus permite com que o inimigo
use o seu sofrimento para que, a partir daquele sofrimento, Deus te ensine a obedecer o caminho certo. E percebemos que Deus levantou o José, passou por toda essa fase de treinamento em casa do pai, até ser vendido pelos seus irmãos, até no Egito. Mas ele nunca se desviou do caminho de Deus. E por fim, ele foi o governador do Egito. Da mesma forma, Deus tem algo melhor para a sua vida. Se você decidiu seguir o caminho de Deus, então está passando por essas fases de sofrimento, deve saber que você é escolhido de Deus. Se você é escolhido, Deus está te preparando para amanhã ser pessoa que vai te servir em espírito e em verdade. E além disso, Ele vai te fazer com que você prospere, se Ele quiser. Prosperar na vida carnal, assim como espiritual. Porque está escrito, se você obedecer atentamente a palavra de Deus, assim como diz o livro de Deuteronômio 28, você vai prosperando na vida carnal, assim como na vida espiritual. Mas primeiro você vai ter que passar a fase de purificação, a fase de treinamento, a fase de se aperfeiçoar, para que você possa ser a pessoa digna que Deus quer usar. Assim como diz o livro de Josué 1, versículo 7. Estude esse livro da lei, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer com tudo conforme está escrito. E se for a fazer isto, você prosperará e tudo te ocorrerá bem. Se você quer prosperar na vida carnal, assim como na vida espiritual, depende de você, de como você estuda essa palavra, de como você entende. Então, os escolhidos sofrem porque Deus permite com que eles passem por fase de treinamento, que a partir desse sofrimento que eles estão tendo, eles vão conseguir tomar a decisão certa, obedecer a Deus ou obedecer ao próprio inimigo. E dali, se Deus vê que a pessoa está andando segundo a minha vontade e com a altura da fé que ele tem, ele também abençoa segundo a fé que ele tem. A pessoa prospera. Os escolhidos sofrem por conta disso. Muitas histórias que estão dentro da Bíblia, dos autores que nós conhecemos, mas a maioria deles passaram por essa fase de sofrimento, de modo em que sejam pessoas que sabem decidir estar do lado de Deus. Está a sofrer porque Deus tem coisa melhor para a sua vida, porque você é um escolhido. O escolhido deve sofrer. E se você não sofre, uma vez que você decidiu seguir o caminho de Deus, deve saber que alguma coisa não está bem na sua vida, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que não passa por perseguição ou sofrimento é porque alguma coisa não está nada bem na vida dele. Se você passa por essas fases, uma vez que você decidiu seguir o caminho de Deus, é porque alguma coisa está tudo bem. O inimigo nunca segue a pessoa que não conhece a Deus, mas sim segue aquela pessoa que decidiu entregar a sua vida nas mãos de Deus. Então, se você decidiu entregar a sua vida nas mãos de Deus, deve saber que você vai passar por essas fases de sofrimento. Só que Deus pode dizer que não, esse sofrimento não pode ele passar por isso. O mesmo Deus, ele pode dizer que sim, ele deve passar por esse sofrimento, para que a partir desse sofrimento possa ser a pessoa que eu quero. Mas ele não vai permitir que o inimigo tire a sua vida. Mas sim, a partir daquele sofrimento, ele vai te aperfeiçoar. O apóstolo Paulo diz que eu me alegro quando há sofrimento na minha vida, porque é a partir desse sofrimento eu sei dizer que Cristo está perto de mim e o poder de Deus age assim quando há sofrimento na minha vida. Então, o que você acha? Eu penso para que possa deixar nos comentários. E o que eu penso ao querido amigo que ainda não se inscreveu, se inscreve e ative o sininho das notificações. E até no próximo encontro. Tchau.